Quando algo não vai bem na sua vida, é sinal de que existe uma insatisfação. Concorda comigo? Porque se estivesse satisfeito, estaria tudo bem, fluindo. Mas se algo não vai bem na sua vida, é sinal de que existe uma insatisfação. Então, o primeiro passo é reconhecer. Tô meio insatisfeito com essa área ou com aquela área. Então, o primeiro passo é reconhecer. E depois de reconhecer, começar a pensar, tá na hora de eu agir? Tá na hora de eu mudar o jogo? Tá na hora de eu virar a minha cabeça para outro lado e mudar o resultado? Se você está buscando mudança, buscando entender a si mesmo, eu quero dizer que essa aula foi feita para você. Vamos tratar aqui hoje de programação mental. Vamos tratar também de reprogramação mental. E você sabia que o pressuposto, o princípio básico da reprogramação é exatamente estar insatisfeito com algo? Pois é. Se tudo tá fluindo, não tem por que reprogramar. É só deixar as coisas fluírem como está. Mas se tem algo que não tá tão legal, é hora de começar a pensar na reprogramação mental. Então essa é uma aula concentrada nesse assunto. Aqui vamos tratar de energia, frequências, vibração, programação e vamos misturar a mente consciente com a mente subconsciente e as suas atitudes no dia a dia para mudar o resultado. Então, o pensamento é a causa e a vida, as ações, é o efeito. Por isso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula onde eu daqui e você daí vamos juntos treinar a nossa mente para sair do lugar. A nossa aula começa aqui e agora com a sua mentora, Morgana Carvalho. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da mente com a sua mentora de mentalidade neste exato minuto. O nosso assunto de hoje, eu já falei sobre ele há algum tempo atrás. Deve ter mais ou menos aí uns 18 meses atrás. Eu já gravei uma aula, mas ao assistir essa aula eu falei, eu posso atualizar esse conteúdo de novo, né? E aqui nós estamos para atualizar o tema. Você foi programado. Eu vou abrir um parêntese e incluir junto na frase. Você continua sendo programado. Eu já falei sobre isso em aulas anteriores, mas eu penso que vale trazer uma aula única só sobre esse assunto atualizada para você. Primeira coisa, eu quero deixar algumas recomendações claras. A primeira delas é: você está diante de uma mentora, alguém que estuda esse assunto, alguém que vive esse assunto, alguém que se autoavalia com esse assunto e alguém que treina outras pessoas sobre esse assunto. Primeira coisa é isso, né? Eu não comecei lendo um livro ontem e aí eu já sei tudo, já acho, né, que já sei tudo sobre reprogramação mental, crenças e coisas semelhantes. Não. Eu tenho formações nessa área, eu tenho horas de leituras, horas de estudo, horas de técnicas em cima desse assunto. Então, primeira coisa, eu não comecei ontem. Segunda coisa, você tá vendo que essa aula aqui é a aula de número 71. Isso diz que antes dessa tiveram 70 aulas anteriores. Aí você pode pensar, Morgana, mentora, mas aonde foram parar as aulas que eu procurei no canal e não encontrei? Eu quero dizer que todas as aulas, todas as aulas que não estão mais disponíveis até esse momento, estão todas reservadas para os alunos do nosso curso do Subconsciente. Sim, é no nosso curso que todas estão lá organizadas, uma debaixo da outra, com descrição, com sugestão. E o mais interessante, os alunos ainda têm um bônus a mais, né? Que além de acessar as aulas, que estão todas liberadas e organizadas lá dentro, eles também, ao assistir o curso do Subconsciente, as fases do curso, né? Embaixo das aulas, quando eu vejo que um tema ele pode ser complementado por uma das aulas já gravadas, eu recomendo. Então tem a aula principal e embaixo tem assista a aula plus de número tal. Então tem uma recomendação para que você que é aluno
possa assistir a aula como complemento daquele assunto da aula. Ó que maravilha, muito profundo, não é? Então você que é aluno, já tem aí, ó, à sua disposição todas as aulas anteriores que já saíram do canal. Essa é a segunda recomendação. E a terceira, venha para essa aula sentando de modo confortável, entendendo que nos próximos 40 minutos eu quero a sua atenção. Porque um contexto como esse, para trabalhar sobre reprogramação mental, sobre mentalidade, tem que ter contexto. Então, sim, eu quero a sua atenção aqui para que a gente possa pensar no papel e você daí anotar no seu caderno as principais ideias que eu trouxer e que fizerem sentido para você. Uma coisa, os meus alunos têm em comum comigo, né? São pessoas estudiosas. Então, veja, aqui na minha mão eu tenho o mapa mental da aula de hoje, né? Aula 71, tiveram 70 aulas anteriores, começando aqui e terminando na página seguinte. Então, tem muita coisa para a aula de hoje, né? E uma das coisas que a gente tem em comum é a essência de querer aprender, né? Querer ir na raiz das coisas, querer ir além do óbvio. Então, aqui nós temos um jogo muito claro, né? Não é um jogo mascarado, não. É um jogo aberto, é um jogo claro, porque nós somos desse tipo. Queremos beber na fonte. Por isso, eu quero a sua atenção pelos próximos 40 ou 50 minutos. Combinado? Eu quero dizer que essa aula é para você que está buscando sobre física quântica, neurociência, sobre a vida real, né? O dia a dia, a rotina. Para você que está buscando sobre energia, querendo juntar o conhecimento aí com a física quântica, com a espiritualidade e entender mais sobre os seus pensamentos e os seus sentimentos e como mudar na prática. Então essa aula eu vou entregar tudo para vocês. Então essa aula é para você, mas do mesmo modo que ela é para você, tem algumas pessoas que não é. Essa aula não é para você que busca um vídeo de 10 minutos. Não falaremos o assunto aqui em 10 minutos apenas. Também não é para você que está buscando mais do mesmo, não é? Quem está buscando assuntos óbvios que você encontra em 10 vídeos iguais na internet, pode ir embora, seguir seu caminho, que essa aula não vai ser desse jeito, né? Aqui nós vamos beber da fonte, pensar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais e olhar para nossa vida. Essa que é a nossa ideia aqui ao construir essa aula. Recados dados, agora sim nós começamos o nosso tema maravilhoso e profundão, né? Porque aqui só tem tema profundão. Eu quero dizer o seguinte, que você foi programado. Você pode anotar no seu caderno isso 50 vezes, se quiser, até você compreender. Sim, você que está aqui de frente para mim me assistindo agora, você foi programado. Eu também fui. A minha mãe também foi. O meu pai também foi. O meu marido também foi. Os meus filhos, quando eu estiver, também serão. Então, todos nós fomos programados a pensar como pensamos, a sentir como sentimos, a agir como agimos. Por consequência, fomos programados a viver numa frequência média. Então, todos nós temos uma média de pensamento, uma média de sentimento, uma média de atitudes. É por isso que nós dizemos, você não muda da noite para o dia. Por que não? Porque existe um processo para a mudança acontecer. É claro que, dependendo do que você fizer, você consegue mudar rapidamente, mas não da noite para o dia. Então, se você é daquele tipo aceleradinho, como algum tempo atrás eu era, aquela garota que queria tudo pra ontem, pra ontem, pra ontem, pra ontem, pra ontem. Se você é esse tipo de pessoa hoje, ó, já vá baixando a sua bola. Já vá pisando no freio. Porque a ansiedade joga contra você. E quando a gente quer que a coisa vem logo, vem logo, vem logo, é pra ontem, é pra ontem, é pra ontem, nós já ativamos a mente, a parte da nossa mente que é ansiosa. E que, por consequência, também é estressada. Quando você junta ansiedade com estresse, eu vou te falar, você tem um problema complexo dentro de você. Que no futuro terá uma tendência a gerar problemas físicos, doenças mesmo.
Então começa a pensar duas vezes. Se você fala o seguinte, Morgana, eu sou ansiosa, mentora. Eu sou nervosa, mentora. Eu sou estressada, mentora. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Alerte os seus olhos. Abra os seus olhos, né? Inclusive, abrindo um parêntese aqui, eu fiz uma aula, se eu não estiver enganada, foi aula 50, 51 ou 52, mais ou menos. Eu fiz uma aula falando sobre metafísica. Em breve vou fazer outra aula desse tema, não é? Naquela aula da metafísica, que inclusive está salva e disponível para os alunos do curso, né? Naquela aula eu falei sobre a gente entender o processo que acontece na mente, no plano espiritual, no plano mental e no plano físico. E se a gente não entende o comportamento, a ansiedade constante e o estresse constante, por exemplo, vai gerar problema físico. Não é questão de adivinhação, é uma questão de entendimento da questão. Então comece a observar. Se você está querendo muitas coisas para amanhã, ou para anteontem, ou para hoje, ou para agora, arregale seus olhos. Isso tenderá a te causar transtornos. Então, a gente não quer estresse aqui, né? Nós não queremos transtornos aqui. Queremos viver uma vida equilibrada e consciente no fluxo do universo. É isso que queremos. Uma vida com saúde, com harmonia, com equilíbrio. Uma vida que valha a pena, com fluxo, com amor, alegria e tudo mais. Não o contrário disso. Por isso, já comece aqui agora a pensar duas vezes se você diz muito sobre isso, tá? Então agora você está entendendo que nós fomos programados a pensar como pensamos, a sentir como sentimos e a agir como agimos. Você tem que prestar muita atenção. Que eu disse que nós fomos. Isso quer dizer que você aprendeu, te ensinaram. Se você cresceu numa família onde tinha pai e mãe, quem te ensinou foi seu pai e sua mãe. Se você, por acaso, não teve pai, não teve mãe, quem substituiu o lugar dessa pessoa te ensinou. Então, a sua base, né, a sua raiz enquanto ser humano, pai, mãe, vovó, tio, tia, madrinha, amigos, né, próximos, quem te criou formou a base das suas crenças. Ou seja, você tem um banco de dados pronto. Ele já tá aí. E isso aconteceu com todo mundo. Por isso que eu falei quase agora que eu fui programada, meu marido foi programado e os meus filhos, quando eu tiver, também serão programados. Porque a programação, ela roda ativa. É de pai para filho, de filho para neto. E assim vai passando de geração em geração. Vai passando de família em família. Não é? Você pode observar que você hoje carrega costumes que eram da sua mãe, ou da sua tia, ou da sua madrinha. Pode olhar aí para você ver. Você carrega costumes hoje que eram do seu pai, do seu avô. Você pode observar. Às vezes, até o seu gosto de vestir roupa é inspirado em mulheres aí para trás, ou em homens aí para trás. Eu vou dizer de mim. Eu, Morgana, por exemplo, eu sou uma mulher clássica. O meu estilo de vestimenta é um estilo mais clássico. Misturado, é claro, com uma pitada de moderno e também misturado com um pouco de romantismo. É o meu estilo de vestimenta. Então eu gosto de coisas mais delicadas, gosto de tecidos mais encorpados, entendeu? Então eu gosto de algumas coisas que são referências lá de trás. A minha avó usava assim. A minha mãe tem uma forte tendência para esse estilo também, né? Então, ou seja, eu, Morgana, vejo no meu padrão de vestir semelhanças com as mulheres da minha família. Aqui eu tô dando um exemplo. Agora, você que tá aí pode pensar na sua vida. O que você tá trazendo aí de trás que é um exemplo de que você está expressando as crenças antigas? Então, observa. A vestimenta, a aparência, o modo de falar, certas frases, a gente pega elas de trás, porque aprendemos e colocamos na nossa rotina, no nosso dia a dia de hoje. E isso vale para tudo na vida. Então, veja bem, nós fomos programados a pensar como pensamos, a sentir como sentimos, a agir como agimos. E nós continuamos programando isso. Porque quando a gente fala o seguinte, olha, eu falo a mesma frase que minha mãe, por exemplo, nenhum homem presta, por exemplo, que minha mãe tem essa frase e eu falo a frase igual. Então, se eu continuo falando essa frase, eu continuo me reprogramando, tô mantendo a programação ativa. Eu continuo falando, ela se repete e não tem mudança nenhuma. Mas a partir da hora que eu identifico essa frase e eu começo a pensar, uai,
Será que todos os homens do planeta são mesmo? Não são mesmo confiáveis? Será que todos os homens realmente traem? Será? Eu começo a pensar. Aí eu começo a usar o consciente. À medida que eu vou pensando e eu vou vendo outras coisas e outras ideias e conversando com outros homens e tendo contato com outros casais, eu vou chegar na conclusão de que não é verdade. Não é verdade pura e absoluta que todos os homens traem. Não é verdade. Mas sim, muitos seguem essa trilha. Mas aí eu vou falar, então quer dizer que não é todos? Não é todos. Então, para eu desconstruir essa programação, eu preciso primeiro ter a consciência, entender. Não é todos que traem. Eu vou entender isso a partir de um novo conceito, a partir de novas pesquisas, a partir de novas ideias. E à medida que eu entendo e falo, não são todos então que traem, eu posso começar a me programar de outro jeito. Para falar outra coisa e falar, a maioria trai, mas não são todos. Existem sim homens fiéis. E eu posso até conhecer homens que são assim. Então, ou seja, eu já começo a desconstruir uma crença que, inclusive, é muito forte. Não só na minha família, mas em N famílias mundo afora, não é? Existe até essa frase comum. Nenhum homem presta, nenhum homem é confiável, todos os homens traem. Se você nunca ouviu, eu vou dizer de mim. Eu já ouvi a parar de falar, né? Já ouvi assim, N vezes, né? Então aqui é um exemplo de que nós fomos programados e continuamos. Aí você pode pensar, Morgana, mentora, que interessante isso. E eu concordo com você, é interessante mesmo. E profundo, né? E profundo. O ponto é que a gente foi programado com o nosso cheiro e com cheiros que nós gostamos e cheiros que nós não gostamos. Nós fomos programados com a voz, o tom de voz. Você pode observar, deve ter alguma voz que você ouve que você tem até gastura de ouvir, não tem? Algum tempo atrás eu tinha muita crítica com algumas vozes, né? Eu tinha assim quase pavor de ouvir certas vozes. Aí eu fui pensando e desconstruindo essa ideia. Então hoje as vozes me são agradáveis, mas algum tempo atrás não era não, tá? Porque tinha uma programação ativa sobre voz, né? Sobre a fala que sai, né? Inclusive, eu tinha crenças alguns anos atrás com a minha própria voz. Vocês acreditam nisso? Pois é verdade. Eu, Morgana, tinha maior receio, maior raiva do meu tom de voz, do meu timbre de voz, não é? O tom da minha voz, eu não gostava. Eu falava rápido, eu era acelerada, era uma confusão, porque eu ainda não gostava da voz, né? Até que eu fui desconstruindo essa ideia. Então, você tá vendo aí que o que eu falo pra você de reprogramação, eu vivo na minha vida real, né? Eu falo o que eu falo e eu aprendo com o que eu falo, né? Então eu tô praticando e te ensinando ao mesmo tempo. Então veja, nós somos programados com cheiros, com vozes, né? Nós fomos programados com roupas, como eu falei quase agora, né? Eu tenho um estilo de roupa que eu gosto. E quando eu vejo outras mulheres vestindo o que eu gosto de vestir, eu acho lindo, eu falo, nossa, que mulher maravilhosa, bonita, estilosa, não é? Então a gente tem as nossas preferências. Do mesmo jeito que aqui quando eu falo de programação, quando você vê certas mulheres em certas idades usando certos tipos de roupa, você fala o seguinte, meu Deus, essa pessoa não tem bom senso, não. Mas isso é por quê? Porque você tem uma programação específica e ela tem outra. Isso quer dizer que você considera que existem padrões de roupas, tamanhos de roupas, não é? Ajustes de roupas e combina com certas faixas etárias. Outras pessoas não pensam desse jeito, elas pensam completamente diferente. Vamos pensar um exemplo aqui prático? Quem nunca viu uma mulher lá com seus 60 anos, 50, 60 anos, vestindo vestidinhos bem justinhos, batons bem vibrantes na boca e saltos muito altos, que você disse, sei não, viu? Mas eu penso que ela pegou essa roupa da filha dela ou da neta. Quem nunca avaliou ou julgou alguém ao vestir uma roupa assim e falar, tá legal, tá meio inadequado. Por que disso? Porque você possui um padrão de ideias, um padrão de crenças que foram programadas e ela
possui outras. Então, veja, nós pensamos como pensamos, nós agimos como agimos, nós sentimos como sentimos, porque temos um padrão estabelecido. As outras pessoas também. Nós vamos continuar avançando aqui agora. Além, então, da voz, dos cheiros, das roupas, também temos um padrão programado de relacionamento, de pensamentos. Você tem certas ideias prontas quando o assunto é casamento, quando o assunto é namoro, quando o assunto é viuvez. Você já tem um padrão comum de ideias, porque você aprendeu isso lá atrás. E também teve experiências ao longo da sua vida que foi acumulando e formou o seu banco de dados. Tá gostando dessa ideia, dessa linha de raciocínio? Eu falo disso muito aprofundado no nosso curso do subconsciente. Nós temos uma série de aulas que tratam disso, do banco de dados, né? Uma série de aulas direcionadas para cada uma das áreas da nossa vida. Aonde lá a gente vai desdobrar, aprofundar sobre essa questão de entender qual é a minha formação de ideias na área relacionamento. O que que eu penso, o que que eu sinto, o que que eu acredito. E quando você quer mudar essa área, você aprende isso tudo nas aulas do banco de dados. Então, veja, nós já temos uma programação sobre relação. Vida 2, homem, mulher, mulher, homem, 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 mulher e mulher. Então, nós já temos uma programação ativa, consciente nesses aspectos. Além disso, nós temos na nossa programação os nossos gostos e também o que a gente não gosta. As nossas preferências e também o que a gente não prefere, não é? Então, nós já temos tudo isso estabelecido. Agora, eu pergunto pra você, você sabe dizer qual é o seu prato preferido? O seu primeiro prato preferido? Você sabe dizer qual é o seu segundo e terceiro prato preferido? De todos que existem, que você já saboreou. Você sabe dizer qual é o seu preferido? E o suco? Qual é o seu suco preferido? E o seu chá? Você gosta de chá? Não gosta de chá? E a sua bebida alcoólica? Qual é a mais preferida? Veja, tudo isso que eu falo tem a ver com seus gostos e as suas preferências. E eu comecei a trabalhar isso comigo algum tempo atrás, porque eu não sabia dizer qual era o meu prato preferido. Eu dizia, é esse e aquele. Eu comecei a pensar, tá, mas qual que é o primeiro? O primeirão, qual que é? Aí eu comecei um processo de autoinvestigação mais profundo para entender. A gente tem perguntas claras e respostas claras. E quando tratamos de programação mental e também de reprogramação mental, nós precisamos dar nome aos bois. Então, qual é o prato 1? E qual que é o prato 2? E qual que é o prato 3? E quem faz o melhor prato 1, na sua opinião? É você mesmo? É uma mãe? É uma tia? É um amigo? É um marido? É um filho? Quem que faz? O que você mais gosta? Assim, a gente começa a fazer um movimento de autoconhecimento primeiro. E a gente também começa a fazer um movimento de reconhecer se a gente se conhece, não se conhece, se a gente para e pensa, ou se está muito no automático. Tudo isso aqui são questões simples que fazem a gente pensar duas vezes. Eu lembro que algum tempo atrás, eu, Morgana, não sabia dizer o que eu gostava de ouvir, qual era o meu filme preferido, quais eram as minhas cores e roupas prediletas, quais eram os lugares que eu queria tanto conhecer. Eu não sabia dizer, porque eu estava muito perdida, muito confusa, como se diz, muito na cabeça. E aí eu comecei uma trilha e eu falei, daqui eu não paro mais. E aqui agora eu só tô avançando cada vez mais. Então, comece a perceber e a pensar aí do seu lado 2 vezes, 3 vezes sobre você. Porque programação mental, entender que você foi programado, programada a pensar como pensa, a sentir como sente, a agir como age, tem tudo a ver com isso aqui. Isso aqui é o eixo principal. Isso aqui é a base, né, do nosso assunto. Porque isso aqui tem a ver com a sua realidade. Nós avançamos um pouquinho mais com a seguinte pergunta, então. Tá, Morgana, tô vivendo, tô avançando, tô evoluindo, mas e quando a minha realidade não tá legal? E quando eu tenho uma área que tá indo mais ou menos?
E quando eu tenho uma questão a resolver e que não resolve há tempos? E aí? Nós entendemos o seguinte, que aí, nesse caso, você começa a fazer o que eu falei na introdução dessa aula. Começa a reconhecer que tem algo que tá te fazendo ficar insatisfeito. Então, o primeiro ponto, reconheça. Eu falo em todas as aulas a mesma coisa, porque enquanto a gente não reconhece, não tem mudança. Então, o primeiro aspecto é reconhecer. Reconheça aonde está o aspecto. A partir do momento que você reconhece, você tem condições de atuar na causa, na questão. Porque aí eu entendo, eu estou insatisfeito com a área da saúde. Por exemplo, você esteja doente, tratando de uma doença, por exemplo. Então você reconhece, Morgana, eu estou insatisfeito com essa área porque eu não estou legal, estou sentindo dores, estou tratando, estou tomando muito remédio, às vezes tem alguma coisa na veia, então não tá legal essa área. Então reconhece, estou insatisfeito com essa área. Talvez não seja saúde, talvez seja amoroso. E você fala, não, Morgana, não é saúde, é amoroso. Eu tô insatisfeito com a área amorosa. É aí minha questão. Eu sinto que não tá legal, não tá fluindo, não tá legal, não tá bacana, né? Então reconheça, a área que não tá fluindo é a área da relação, do relacionamento. Ou talvez você fale, Morgana, não é nem saúde, nem relacionamento. É din-din, money, é essa área aqui, ó, do dinheiro. Essa é a área na minha vida que não tá fluindo. Essa área que eu tô insatisfeita já tem um bom tempo. Então já começa aqui no passo 1, reconhecer qual é a área. Passo 1, dizer, estou insatisfeito com a área, preencha a lacuna, preencha a área. Agora a gente começa a pensar o seguinte, achei a área, e o que eu faço agora? Agora que você achou a área, nós precisamos começar a olhar onde está a causa raiz dessa questão. Porque se tem uma área que não está legal, é sinal de que tem uma causa raiz, tem uma causa aí. Porque uma causa produz o efeito. Então existe uma causa. E aqui agora que o processo começa a ficar interessante. Porque se tem uma causa que gera essa área ruim, se tem uma causa provocando um resultado não legal, tipo doença, tipo falta de dinheiro, tipo problemas conjugais e outras coisas mais, é sinal de que existem crenças, presta atenção. É sinal de que existem crenças que estão ativas. Crenças limitantes. Sim, mas existem crenças que estão ativas. Aí você pode pensar, e agora? Se tem crença ativa, não tá legal. Não, são crenças limitantes, não tá legal. Tá, Morgana, eu quero mudar. Posso mudar? Pode. Eu já respondo assim, de bote pronto, pode. Você tá vivo, eu tô viva. Se estamos vivos, nós temos a oportunidade de mudar, de expandir a consciência. Agora, você tem que entender que essas crenças foram ativadas em você, estão ativadas em você. Pelo quê? Por um padrão repetitivo de pensamento. Ou seja, o que você vive hoje, você pensou e pensou. Parêntese, pensou mesmo sem querer, mas pensou. Ficou com medo mesmo sem querer, mas ficou. Então você pensou, aceitou. No que aceitou, criou essa realidade. Então veja a origem da questão, a causa da questão. A causa está no seu pensamento. Então a causa está no pensamento. Você pensou tantas vezes que criou o que você vive hoje. Aí você pode falar o seguinte, mentora, para. Quer dizer que eu criei isso? Eu digo, sim, você criou. Aí você pode falar o seguinte, mas mentora, mas foi meu marido que me traiu. Não foi eu que fui lá e conheci outra pessoa, me envolvi e outras coisas mais. Não foi eu que fui, foi ele que foi.
verdade. Ele criou essa realidade para ele também. A outra pessoa envolvida também criou essa realidade para ela também, ou para ele também. Mas o ponto é, você também criou essa realidade. Então, todo mundo envolvido criou essa realidade. Aí você pode falar o seguinte, para, porque tá ficando sério isso aqui, pera aí que eu quero entender o fio da meada. Fica tranquilo que você vai entender. Ao dizer várias vezes, ao ouvir várias vezes que homens não prestam, que homens traem, que todos os homens são iguais, adivinha? Você arquivou a informação. Ao dizer isso, e o seu parceiro ou a sua parceira, que também ouviu dizendo, é normal trair, quem nunca traiu, ninguém é confiável, ele também tinha um banco de dados semelhante. Aí ele se envolve, ou ela se envolve com uma outra pessoa que também dizia, tô nem aí com quem é casado, se me demole eu pego mesmo. Aí junta ela, que encontra com ele, que começa a ter uma afinidade e aí desemboca numa traição, por exemplo. E junta você que reforçou dizendo, é normal trair, os homens traem, os homens não são confiáveis. Junta um trio de ideias sobre o mesmo assunto. Então, esse é um entendimento do porquê que você vive certas situações. Qual que é o processo? Morgana, não gostei, não gosto dessa realidade, essa realidade não é boa. Faz a virada consciente. Faz a virada consciente. Por isso que eu falo tanto com você. Comece a pensar de uma certa maneira para daí mudar o seu resultado. Mas não mudar uma vez. Não. Eu não sou a incentivadora de atrair situações uma vez, de mudar só um pouquinho, de mudar só um... Não. Eu sou a incentivadora, eu sou a mentora que incentiva você a mudar na raiz. Mudar lá na essência, né? Que é fazer o processo de transmutação. E o que você viveu antes nunca mais voltar a acontecer na sua realidade. Eu sou essa incentivadora. A que incentiva essa realidade. Então não é mudar um pouquinho, não. Quer mudar, muda de verdade, né? Quer, como se diz, né, aqui em Minas, quer tomar vergonha na cara? Toma vergonha na cara de verdade, né? Não é só fingir que mudou, só fingir que fez, só fingir que atraiu. Não é só uma máscara temporária, não. Eu não sou essa defensora dessas ideias. Eu defendo a ideia de mudar na raiz. E como diria a minha avó, a mãe da minha mãe, né, Dona Maricota, ela dizia, a gente arranca o mal pela raiz. Arrancou da raiz, não nasce de novo, não é? Assim que eu dizia. Eu não sei se a avó de vocês, se a mãe de vocês dizia essas frases, né? Esses jargões populares. Mas da minha linhagem, tem um tanto, né? Tem um tanto de frases que falam sobre isso, né? Mas tá pegando o fim da meada, como é que é interessante, não é? Então vejam só, como que esse assunto ele é profundo, né? E como que a gente aprende com a sabedoria dos nossos ancestrais, né? Nossa, é maravilhoso, né? Pegar a sabedoria. Não só pegar a crença ruim, que não faz mais sentido, mas pegar a sabedoria, né? Porque a gente tem tanta coisa boa quanto coisa ruim, né, gente? Coisa ruim aqui entre aspas, né? Tem tantas crenças boas e positivas que tem muita sabedoria, muitas pérolas, como também tem muito lixo, né? Então a gente tem que aprender o quê? A entender, a pensar 2 vezes, pensar 3 vezes, né? Para poder realmente manter o que faz sentido e desconstruir o que não faz mais sentido. Nós vamos avançar um pouquinho mais aqui numa ideia que eu quero compartilhar com você antes de dividir minha tela, né? Porque hoje tem slide. Hoje tem, né? Hoje tem um slide muito interessante. Não, né? São 3, né? 2 frases e um slide muito interessante pra gente poder compartilhar. Mas antes de eu compartilhar, eu quero pedir pra você, clicar, se inscrever no canal, ativar a notificação e comentar. Comenta aqui embaixo. Eu quero ouvir sua opinião. Me fala, já pensou sobre isso? Já viu vídeos sobre esse assunto antes? Comenta aqui embaixo. Ou então, quem tá vendo ao vivo, né? Comenta no chat também. Eu quero ouvir você participar dessa aula, né? E me conta mais. Tá fazendo sentido? Você conseguiu identificar algumas ideias, né? Da sua mãe, do seu pai na sua vida? Me conta aqui.
Eu quero muito ver a sua participação. Então não vem assistir aula, só assistir e vai embora, não. Não! Vem assistir, pensa na aula, não é? Vamos refletir juntos. Vamos construir a nossa tribo, né? A tribo de quem quer crescer, sair do lugar. Nós precisamos interagir, gente. A gente precisa conversar, né? Não tem como a gente criar uma realidade se a gente não conversa. A gente tem que conversar, né? É como uma relação a dois, né? Aqui, não a dois, a 3, a 4, a 5, a 10, a 10 mil, né? Aqui é uma relação aberta, onde a gente, para crescer, tem que trocar ideia. Então, comenta o que você tá achando dessa aula, tá? Então agora que nós chegamos na ideia aí da repetição e você já sabe que foi programado, já foi programada e continua sendo, né, programado, nós vamos fazer um raciocínio muito interessante na base dos números, né? Vamos trazer aqui o pensamento consciente para essa aula. Presta atenção, aqui e agora. Vamos supor que a área que você tem problema hoje, a área que você falou o seguinte, Morgana, a área que eu identifiquei que eu tô insatisfeita com ela é a saúde. Talvez me fale, Morgana, eu estou com falta de saúde, ou seja, tô doente. Então, a primeira coisa é pensar o seguinte, há quanto tempo você descobriu? Há quanto tempo? Suponhamos que tenha 12 meses, um ano. Suponhamos que há um ano atrás, nessa data, um ano atrás, você descobriu que tem um problema de saúde. Isso quer dizer que se passaram 12 meses. Então, tem 12 meses. Quer dizer que tem 52 semanas que essa ideia está fluindo em você. A falta de saúde, né? A doença. Quer dizer que são 365 dias que você está alimentando, nutrindo essas ideias de doença. Até aí, ok. O que você precisa entender? Você criou isso para você. Só que antes da doença ser descoberta, antes da doença, vamos voltar aí um passo antes. Antes da doença, você ficou nutrindo, sem perceber ideias, sentimentos e atitudes que geraram a doença. Inclusive, se você mergulhar no conhecimento da metafísica, e abrindo um parêntese de novo, eu já gravei uma aula sobre metafísica. Dentro do curso, aí na nossa plataforma do curso, eu tenho aulas que eu falo de metafísica. Fase 4 e fase 5. Tudo tratado nesse assunto. Da energia, da vitalidade, dos sentimentos. São fases estruturadas nesse assunto. Então, veja bem. Se você começar a entender a causa da doença, você vai lembrar que antes de descobrir a doença, você vinha repetindo ideias, pensamentos, sentimentos e atitudes que geraram essa questão. Talvez você nutriu isso por anos e nem sabia. E quando a doença vem à tona, ela dizendo, ó, tem algo aqui dentro para você olhar. Porque a doença nada mais é do que um sinal de que tem algo ali para olhar. É como a febre, né? Quem conhece um pouquinho de febre sabe. A febre é o quê? É algo desalinhado dentro do seu corpo, que eleva a sua temperatura, que eleva a sua energia, que eleva a sua vibração, te fala, ó, tem alguma coisa errada aí dentro. O seu corpo inteiro age. Aí você soa, aí você sente frio, aí você soa, aí você sente frio, aí você tosse, aí você treme. Não é assim que funciona a febre? Pois então, eu tive poucas vezes febre na vida, mas é mais ou menos nesse processo aí, né? Sinal de que tem alguma coisa errada. O corpo todo tá movimentando, dizendo, tem algo errado. Vai olhar, corre, vai pro médico, vai olhar. Então, se você sentiu febre, procure o médico o mais rápido possível, não é? Porque o seu corpo físico já está te chamando a atenção. Então, aqui eu tô te mostrando a questão quando você tem algo na área da saúde. Vamos pensar um outro exemplo. Um outro exemplo, suponhamos que a questão aqui agora seja confiança, né? A questão seja confiança.
Vamos pensar numa historinha. Uma historinha. Imagine uma mulher jovem, independente, criativa, ousada e pra frente. Imagine que essa mulher é moderna, antenada, tem muitas ideias na cabeça e ela expressa, ela mostra, ela usa roupas, usa cores, ela não consegue ficar quieta, ela quer expressar. Imagine essa mulher. Agora imagine que essa mulher, ela é sorridente, ela é leve, ela é bem-humorada, ela é conectada. É como se ela fosse um imã, que ela atrai as atenções para ela. Imagine essa mulher. O tempo passa, situações acontecem, ela se envolve com um parceiro. E essa mulher começa a minguar, ela começa a se encolher, ela começa a ficar mais quietinha, caladinha, introspectiva. Ela agora não sorri como antes. Agora ela não fala alto, não veste as roupas que vestia antes. Agora ela se colocou num molde. Ela fala, agora eu tenho que agir assim. Porque o meu status civil, ele é esse. E para uma mulher que é nesse status civil, ela tem que andar, falar, vestir desse jeito. Ela tem que morar numa casa que é assim, assim, assim. Então, a mulher que antes era livre, leve, solta, criativa, confiante, agora ela se enquadrou. Ela começou a desconectar de quem ela é. O brilho dela começou a ficar levemente apagado. E ela começou a ficar um pouco distante de todos e inclusive dela mesma. O resultado final? A confiança dela abaixou. E quando a confiança desce, a autoestima também desce. Por isso explica que ela não usa mais as cores que usava, as roupas que usava, não sorri como antes, não fala do mesmo modo que falava antes, porque ela começou a ficar minguadinha. Foi esquecendo quais são os seus valores. E essa mulher agora sofre de falta de consciência. Eu conheço mulheres assim. Será que você é uma delas? Então veja bem, a falta de confiança muitas vezes segue a mesma trilha. Você era de um jeito e com as situações da vida, ou para se moldar a um padrão, ou para se conformar, se enquadrar num grupo de pessoas, passa a deixar de ser quem você era e passa a ser outra pessoa para agradar outras pessoas. Então veja bem a origem do que está por trás, o que está por trás, o que está por trás, talvez o que você vive hoje. Talvez o que você tenha hoje é falta de confiança. É falta de estima por si mesma. Suponhamos que nesse caso da mulher, essa história tenha acontecido há 7 anos. Ou seja, há 10 anos, 8 anos, 9 anos atrás, ela era alegre, pra cima, bem-humorada, ousada e colorida. 7 anos atrás, ela conhece alguém, se envolve com esse alguém, muda o seu status e começa a se colocar na caixinha. E ela passa a seguir padrões de outras pessoas. Ideias que dizem que é assim. Ela não questiona, não critica, nem sabe que podia questionar, nem sabe que podia criticar. E ela vai guardando, 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 guardando e vai ficando mais escondida. 7 anos se passaram. E hoje ela descobre que tá mais perdida do que segue o tiroteio. Hoje ela descobre que a questão dela é essa mesma. Ela era de um jeito e passou a ser de outro. Ela agora descobre que ela esqueceu dela. Que ela só olhou pra ele. Só olhou pra casa. Só olhou pro trabalho. Mas e ela onde estava? Nem ela sabe dizer. 7 anos se passaram e ela começa a sentir um incômodo, uma inquietação aqui dentro. E ela fala, não tá bom, não tá legal, não tá bom, não tá legal, não tá bom, não tá legal. E ela começa a buscar respostas. E aqui ela está numa aula como essa. Estudando um conhecimento como esse. E tá começando a conectar os pontos daí. Só que 7 anos se passaram. Vamos então fazer conta junto com ela?
Vamos então entender há quanto tempo ela está com essa programação ativa. 7 anos se passaram. Cada ano tem 12 meses. 7 vezes 12 vai dar um montante de 84. Ou seja, se passaram 84 meses. Se ela tivesse entrado numa prestação de carro, teria comprado um carrão, inclusive, em 84 meses, não é? Se ela tivesse entrado na prestação de uma casa, estaria com a casa quase paga. Então, passaram-se 84 meses. Só que não é só isso. Cada ano tem 52 semanas. Isso quer dizer que 7 vezes 12 vão dar 364 semanas. 52 vezes 7, 364 semanas. Então, ela está há 364 semanas repetindo as mesmas ideias. Mas ela fala, eu quero mudar, eu não aguento mais isso, eu quero mudar. Tá na hora de eu levantar e ser quem eu era. Ela vai precisar desconstruir as velhas crenças. Ela vai precisar reprogramar as velhas ideias que não fazem mais o menor sentido, que não fazem ela ser sorridente como ela era, não fazem ela ser feliz como ela era, bonita, iluminada, cheia de vida. Então ela vai ter que relembrar os passos. E para isso, ela vai precisar de orientação direcionada, porque sozinha é pouco provável que ela consiga. Ou vai demorar muito mais tempo do que precisa, não é? Talvez ela demore mais 7 anos sozinha. Por quê? Porque já tem muita crença em cima, já tem muita ideia em cima. E para você desconstruir muitas ideias ativas, é um custo. Sozinho é um custo, né? Por quê? Porque já está programado, já está ativo, está rodando no automático. Compreendem? Então agora, os seus olhos estão se arregalando mais, não é? Seus olhos estão aí... Morgana, que interessante, que interessante, que interessante. E eu concordo com você. Nós vamos dar um passinho a mais para entender que o nosso ponto aqui agora é voltar para a causa. Porque é na causa que a gente atua para mudar o resultado. Então, o pensamento é a causa e a vida é o efeito. Anote essa ideia. O pensamento é a causa. E a vida é o efeito. Aqui agora, então, eu quero compartilhar uma ideia com você, que é o seguinte. A primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que, quando nós falamos de programação e de reprogramação, nós vivemos em 3 planos. O plano espiritual, plano 1. O plano mental, inclusive, você tem uma maravilhosa mente aí à sua disposição. E nós vivemos no plano físico. São 3 planos de vivência. No plano 2, que é o plano mental, o 1 é espiritual, o 2 mental, o 3º físico. No segundo plano, que é o plano mental, e que você tem uma mente, é aí que nós temos o pensamento. Porque o pensamento, ele é dinâmico. O pensamento, ele vai e ele vem. O pensamento, ele é movimento. O pensamento nunca está parado. Então, é nesse lugar que nós vamos atuar. Só que nós não podemos desconsiderar o espírito e nem desconsiderar o físico, porque está tudo junto e misturado. O que acontece? Muitas pessoas ignoram o espírito e só vivem para o mundo físico. Então, ignorem o mental e ignoram o espiritual. Nós não podemos ignorar nenhuma das questões, porque elas estão e elas só funcionam integradas. Então, para a vida melhorar, nós precisamos resgatar. É aqui que está o ponto. Nós precisamos reconstruir. Nós precisamos reprogramar a partir do pensamento. Então, veja bem, agora você e eu estamos na mesma página. No mesmo ponto de ideias. Então, preste muita atenção aqui agora. Nós temos que colocar na nossa cabeça que a gente pensa através de imagem.
O nosso pensamento, ele funciona através de imagem. Então, por exemplo, quando eu penso na palavra mãe, na minha cabeça vem a imagem da minha mãe e de outras mães que eu conheço que eu gosto. Quando eu penso numa mãe que ela é largada, que ela não tem muita conexão com seus filhos, na mesma hora eu já tenho a imagem de certas mães que eu conheço que são assim. A mesma coisa você. Quando você pensa, por exemplo, em amigo, amiga, na hora vem um pensamento na sua cabeça, a imagem do seu amigo, da sua amiga. E se eu falo pra você traição, na mesma hora vem na sua cabeça a imagem de algo que tem a ver com traição. Então veja, quando a gente traz um pensamento, nós trazemos uma imagem. Mas quando a gente fala da mente, a gente não tem uma imagem para trabalhar. E é aqui que a coisa fica complicada, porque se eu não sei como é que a minha mente funciona, eu fico confusa. E uma mente confusa não entende. Uma mente confusa, ela volta, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta, ela vai, ela embola e ela não flui. E a ideia aqui é a gente desconstruir essa ideia. É ter clareza do que vamos tratar aqui agora. Por isso, com o seu caderno na mão, eu vou compartilhar uma tela, um slide com você. E eu quero que você desenhe esse slide como eu vou falar, tá? Para que você possa desenhar no papel, olhar para o papel e entender no papel. Então, nós vamos usar aqui do pensamento consciente, claro, né? Para entender a nossa vida, a nossa realidade. Então, acompanhe comigo na tela, viu? Acompanhe comigo na tela. A nossa imagem. Importante. Só um parêntese. Eu vou falar e você vai me ouvir, tá? Então fica bem sintonizado aí, porque eu quero que você desenhe o desenho me ouvindo, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos uma representação da mente. Essa representação foi proposta por um estudioso chamado Dr. Truman Fleet, ainda nos anos 30. Ele que propõe esse desenho, né? E eu aprendi esse desenho com o nosso mestre Bob Proctor, né? Fazendo os cursos do Bob, é que eu aprendi esse desenho e ele faz muito sentido. E para te ajudar a entender ainda mais sobre você, sobre programação e reprogramação, eu convido você a desenhar esse desenho, que é o famoso homem palito, não é? Então desenha aí, ó, um círculo grande, um tracinho e um círculo menor. Desenhe no topo lá, escrito consciente, a bolinha de número 1. Coloque o segundo, mente subconsciente, bolinha de número 2. E embaixo, o corpo. Desenhe também as setinhas, apontando aí para os resultados. E agora a coisa começa a ficar bem mais clara para mim e para você também. Agora, você vai começar a preencher esse desenho junto comigo, né? Eu tô com o meu aqui na minha mão, desenhado, bonitinho. Já perdi a conta de quantas vezes eu desenhei esse bichinho aqui. E você agora vai desenhar o seu aí, né? Agora, nós temos que entender o seguinte. Eu quero que você coloque setinhas pra gente poder entender pontinho por pontinho. Na mente consciente, escreva pra mim aí. Setinha, põe aí, pensamento. Lá na área da bolinha 1, no topinho, consciente. Põe uma setinha e escreva pensamento. Ponha outra coisa. Ponha pra mim aí embaixo em outra setinha. Na mesma área, consciente. Escreva aí. Escolha. É uma mente que escolhe, né? Põe mais uma setinha e escreva. É uma mente que decide. Então, na mente consciente, a mente consciente, no pensamento, nós escolhemos, nós decidimos, e é nessa mente que a gente pensa. Então, nós pensamos através do consciente. Então, todo mundo, todo humano, toda pessoa humana tem a capacidade de pensar. O que me diferencia do cachorro é que eu penso, o cachorro não pensa. Aí você pode falar, Morgana, mas meu cachorro é tão treinado, Morgana, eu acho que às vezes ele pensa.
Não, ele não pensa, ele é um cachorro. Ele é um animal. Ele ainda é muito movido pelos instintos dele, né? Nós também temos instintos, né? Só que nós pensamos. Então, veja bem. Você está colocando aí. Agora coloca uma outra setinha nesse consciente, coloca pra mim aí, ó. Livre-arbítrio. É aí na mente consciente que o livre-arbítrio vai estar. É aí. Então, nós podemos avaliar. Eu quero branco, eu quero preto. Eu quero a minha melhor versão ou eu quero ficar sendo velha, ultrapassada? Eu quero doce ou eu quero salgado? Eu quero ser feliz ou eu quero ser infeliz? Eu quero ser saudável ou eu quero ser doente? É aí que você decide. É com a mente consciente. Então, se você tá entendendo que tem uma área da sua vida que não tá legal, e a área que não tá legal hoje é a saúde, por exemplo, diga, então entre a doença e a saúde, eu posso escolher a saúde? Pode. Se a área escolhida, na área da sua vida que não tá legal, é a área das finanças, e você tá aí com dívidas e pode ser rico, então, Morgana, eu posso ser rico? Eu posso ancorar na riqueza? Pode. Você pode escolher a riqueza. Você pode usar isso, escolher isso através do pensamento, através do consciente, através do seu livre-arbítrio. Você escolhe. Então, você tá entendendo onde está o ponto aqui. Agora, voltando de novo na nossa imagem, veja comigo na tela novamente, aqui, ó. A nossa imagem aqui, ela tem a parte de baixo do grande círculo, que é a bolinha 2, que é a bolinha subconsciente, a parte de baixo. Então, volte aí na sua imagem, no seu desenho, e ponha setinhas na frente do subconsciente pra gente preencher aqui agora. Então, preencha pra mim aí. Na área do subconsciente, coloque setinhas, não é? E põe aí, primeira setinha, o subconsciente, ele é emocional. Põe aí. O subconsciente, ele é emocional. Ele também é aquele que aceita. Ou seja, o subconsciente não questiona, ele só aceita. É a única tarefa que ele faz, ele aceita. É por isso que em aulas lá atrás, eu dizia, o subconsciente, ele é um fiel escudeiro. Ele não questiona, não critica, ele só aceita as ordens. Sim, senhora. Sim, senhora. Ele só fala sim. É a palavra do subconsciente. A palavra dele é sim. Combina até com sub, né? Sub, S, sim, né? Ele começa com sim. E ele também não diferencia se é presente, passado, futuro. Para ele é a mesma coisa. O subconsciente atua aqui no agora. Então, o subconsciente não influencia se o que você está lembrando e sentindo se passou 10 anos. Não importa. É por isso que quando a gente lembra de um episódio que nos machucou, você lembra da cena, das pessoas, sente o lugar, sente a energia, sente o sentimento, tudo de novo. Porque o subconsciente, ele traz a informação completa. Ele não tá nem aí se passou, não passou, se é futuro, presente, ó. Ele tá dando de lado, quer nem saber. Porque é dele, é a programação dele assim. Ele funciona desse jeito, ok? Então, você tá entendendo agora o ponto, né? O subconsciente não diferencia, ele é emocional e ele é aquele que aceita. Lembra que eu falei que no consciente ele tem o livre-arbítrio? Pois então, o subconsciente, ele tem sentimentos. Então, é aqui que está o emocional. O subconsciente, ele tem sentimentos. E é o subconsciente que age. Então, quem te move para fazer as coisas é o subconsciente. Quem te faz levantar pela manhã, abrir os olhos, pisar o pé no chão, é o subconsciente. Quem te faz ter energia ou não, é o subconsciente. Quem te avisa que tá com o corpo com febre, é o subconsciente. Quem faz seu coração acelerar quando você vê algo, é o seu subconsciente. Quem te faz correr pra cima ou fugir pra longe, é o subconsciente. Tudo isso é subconsciente. Aí depois você pode estar pensando o seguinte, Morgana mentora, que negócio interessante! Eu nem sabia disso. Agora tá sabendo. E eu já falei isso em aulas anteriores. Aí você pode falar, mas eu quero mais disso. Eu gostei disso e agora eu quero mais. Claro que você pode ter mais. Os alunos do curso têm mais. Dentro da fase 2 e fase 3, a gente cai em cima disso, né?
As aulas do banco de dados, fase 2 e fase 3, só trata disso. Só trata disso desdobrado, aprofundado. Nossa, são aulas maravilhosas. Não é porque eu fiz, não, mas são aulas realmente assim, lá na veia, não é? Então você está entendendo como é que funciona o consciente e o subconsciente. E os dois agora juntos. Os dois agora unidos. E aí você entende, Morgana, mentora. Me fala mais, me fala mais. E o negócio da ação aí, né? Do corpo. O corpo, ele age. O corpo, ele faz. O que o subconsciente tem guardado. Então você come o que come, fala o que fala, pensa o que pensa, porque tá arquivado no subconsciente. Tá arquivada a memória. A lembrança, a memória tá arquivada. Você não tem que pensar para abrir o olho, para piscar o olho. O olho pisca, o olho abre, porque tá programado. Não precisa pensar em mastigar. A boca mastiga, tá programado. Não precisa pensar para poder lembrar da crença que homem trai. Tá arquivado. O subconsciente puxa a informação. Aí você fala, homem trai mesmo, homem mente mesmo, homem é assim, homem é assado, mas é normal mesmo, mas é assim, mas... Aí sai um tantão de frase. Você nem tá pensando. É a frase programada. Tá no automático. Qual que é o ponto? Não tô gostando, quero mudar. Tem que desprogramar isso tudo. Tem que fazer o caminho reverso. Desprogramar isso tudo. Agora, a gente colocou aí, não foi o número? Número 1, consciente. Número 2, subconsciente, não foi? Deixa eu voltar aqui a imagem para você não perder o que nós estamos falando. Acompanha comigo aqui na tela. Olha só na tela. Nós colocamos aí o 1, consciente. O 2, subconsciente. O 3, o corpo. E o 4, os resultados. Esse desenho aqui agora mostra que para você mudar a sua vida, você precisa mudar o pensamento, o sentimento, as ações e, por fim, o resultado. Então, você precisa mudar o pensamento, o sentimento, as ações e o resultado. Vai mudar automaticamente. Então, é um passo a passo que você segue para sair daqui para ir para cá. Aí você pode falar, mentora, fácil? Sozinha eu consigo. Entendi. É isso? Eu vou dizer, é isso. Fácil. Sozinha eu consigo. Mas é aqui que mora o grande X da questão. Você pode pegar o seu caderno e desenhar um X, aqui ó, um X bem grande. Pegar aquela canetinha marca-texto e colocar um X bem grande, como se fosse um mapa do tesouro e colocar um X. E escrever assim, ó, aqui que está o X da questão. Dizer que eu consigo mudar o pensamento, mudar o sentimento, mudar a ação é fácil. Qualquer um fala. Como diria minha mãe, até um papagaio bem treinado fala, eu mudo, eu mudo, eu mudo. A minha mãe que fala isso aqui de vez em quando, sabe? Ela fala assim, amar, todo mundo fala que ama. Eu te amo, eu quero ver demonstrar. Em outras palavras, ela tá dizendo, eu quero ver pensar, eu quero ver sentir, eu quero ver agir. Porque é aí que você vai ver realmente se você entendeu. É aí que mora o X da questão. Porque falar, até um papagaio bem treinado fala. Eu mudo, já entendi tudo. Mas é na vida real que a coisa acontece. Por quê? Porque nós estamos programados no automático. O subconsciente já tem um banco de dados que aceitou. Você já tem crenças ativas colocadas dentro. E aí, para mudar, tem que desconstruir tudo isso. Para mudar, precisa repetir N vezes novas ideias. E acreditar. É isso, é assim, é assim, é assim, é assim, é assado. E acreditar. A partir da hora que você pensa, acredita, sente, como sendo verdade. Você aí passa a mudar a sua atitude. Aí o resultado passa a ser diferente. Porque é um efeito cadeia, é um efeito dominó, não é? Agora, isso tudo tem que estar feito de modo consciente. Porque todo mundo pode falar, entendi tudo, é facinho agora o processo. O detalhe é que cada um de nós
molda a nossa vida. Cada um está moldando a sua própria vida. E cada um está programado a repetir as mesmas ideias. E nós estamos tão acostumados, tão envolvidos, que nós não pensamos. São poucas as pessoas que praticam a arte do pensamento. A maioria repete. A maioria está com a mente tão polarizada no negativo que só repete, como um papagaio bem treinado. Aí você pode falar, não, mentora, mas eu sou positiva. O seu resultado mostra a verdade. Porque me falar que é positiva, qualquer um fala também. Inclusive, eu já até gravei no nosso canal do YouTube um episódio dizendo o seguinte, falar que é grato, qualquer um fala. E eu falei isso no episódio, né? Eu tratei dessa ideia lá no episódio. Eu falei, falar que é grato, que é positivo, qualquer um fala. Mas o X mesmo vai ser quando você, de fato, estiver no dia a dia e mostrando, sou grato, não sou grato, sou assim, não sou assim. É no dia a dia que a coisa acontece. Não é só falar, eu sou grato, mentor, eu sou positivo, ó, sou positivo. Ah, mentor, agora eu mudo tudo na minha vida. Isso aqui é fácil demais de fazer. Falar, qualquer um fala. Por isso que eu falei, falar, qualquer um fala, porque nós não fomos programados a pensar. É por isso que eu trouxe todo esse contexto de aula até aqui. Comecei lá no início da aula, lá na parte anterior ainda, né, no meu caderno tá aqui, ó, parte anterior lá no início, dizendo que a gente foi programado e continua sendo programado. É por isso que eu falei pra você que a gente tem o quê? A nossa programação de cheiro, de voz, de roupa, de cores, de preferências e tudo mais, porque já tá ativado isso aqui já. Então, falar que muda, qualquer um fala. Mas é na prática que a gente paga pra ver quem é que faz, quem é que não faz. Por que disso? Porque nós não fomos programados a pensar. Não fomos. Nós fomos programados a aceitar, a repetir as ideias dos outros. Lembra quando eu falei lá atrás? Você deve falar frases da sua mãe hoje em dia. Você deve ter costumes da sua avó hoje em dia. Lembra que eu falei isso lá atrás? Por quê? Para te mostrar lá atrás que nós repetimos sem avaliar. Isso é bom? Não é bom? É isso mesmo? Não é verdade? É verdade? Nós não temos muito desenvolvido em nós a capacidade do pensamento. Nós não temos muito desenvolvido em nós a capacidade da análise. E você sabia que pensar significa refletir? Ou seja, pensar 2 vezes. Ou seja, pensar 3 vezes. Ou seja, pensar 4 vezes. Isso é a capacidade do pensar. Você sabia que a capacidade do pensamento envolve análise consciente? Branco ou preto? O branco, ele é assim, ele é desse jeito, suja muito, no lugar que eu vou vai ser legal, não vai ser legal. Análise. Não, melhor o preto, porque o preto é assim, mas o preto é quente, o preto é assim, o preto é assado, o preto papá, o preto PP. Análise do preto, análise do branco. E aí, a partir da análise, decidir. Por isso que eu te mostrei no desenho e pedi pra você escrever aí no seu desenho, no seu bonequinho, né? No seu homem palito, consciente. Analisa. O consciente analisa, o consciente pensa, né? O pensamento tá aí. O pensamento, o consciente decide. Ó, branco ou preto? Você tá percebendo? Como é que a gente não tá treinado a pensar? Aí você olha para sua questão, Morgana, mas a minha área que não tá fluindo é a área da saúde, é a área conjugal, é a área das finanças, é a área espiritual, é a área do trabalho, é a área dos amigos, é a área da família que não tá fluindo, Morgana. Sozinha eu consigo? Consegue. Mas pode ser que demore muito, não é? Ah, isso pode ser. Pode ser que demore muito mais do que você imagina, inclusive. Agora eu pergunto, precisa ser sozinho? Será que você não percebeu até hoje que quando você faz as coisas com a ajuda de outras pessoas, ou você faz em conjunto com outras pessoas, é muito mais eficiente? Sua ficha não caiu pra isso até hoje?
Não percebeu ainda que em conjunto é melhor? Que duas mentes pensam melhor do que uma mente só? A ficha não caiu disso até hoje. E veja bem, quando o assunto é programação, a coisa é mais embaixo. Ah, é? Porque é subconsciente, né? É literalmente mais embaixo o buraco, né? A questão é mais profunda, né? Porque se fosse só consciente, eu poderia avaliar. Eu vou tomar água ou não vou? Vou tomar ou não vou? Vou tomar ou não vou? Não tem envolvimento com a água. Mas quando a questão é com crenças, com as crenças tem envolvimento. Com as crenças tem sentimento. E aí você vai avaliar. Morgana, mas sentimento é sentimento nobre e sentimento baixo. Sentimento de alta frequência e sentimento de baixa frequência. Às vezes você carrega culpa, vergonha, raiva, ódio. Às vezes você carrega ressentimento. E aí, como é que muda quando você está carregando tudo isso aqui com você? Quando a mochila da culpa é enorme, te massacra, te apequenina, como é que muda? Se você não sabe sair desse padrão baixo, de baixa vibração, como é que muda? Me fala, como é que sai da culpa? Tá entendendo que o buraco é mais embaixo? Eu estou dizendo isso tudo para você entender a real questão, né? Porque é muito fácil você ver um vídeo na internet e falar, ah, você reprograma repetindo, dormindo à noite com um áudio na cabeça repetindo. Mas será que isso vai na raiz da questão? É uma pergunta. Será que lá no futuro isso não volta? É outra pergunta. Pra gente poder pensar. Pra gente pensar na questão. Na raiz da questão, né? E eu quero aqui agora compartilhar uma ideia com você que é muito poderosa, do nosso mestrão, né? Do Bob Proctor, aonde ele diz o seguinte, abre aspas, tendemos a minimizar o que podemos realizar, os objetivos que podemos alcançar. Por alguma razão estranha, achamos que os outros podem realizar e nós não podemos. Então, aqui tem um senso de não reconhecer o nosso valor, né? Nós temos uma tendência a achar que para os outros é fácil. E eu sei que muitos de vocês que estão aqui agora estão dizendo, Morgana, mas para você falar é fácil, né? Para você é fácil, para mim é difícil. Então nós tendemos a achar que para os outros é fácil e para mim é complicado, eu não dou conta. O fato é, todos nós damos conta se nós soubermos a trilha certa a percorrer. E eu tenho mais uma outra ideia do Bob aqui também, que eu quero compartilhar com você, porque vale muito a pena a gente pensar aqui nesse contexto, que diz o seguinte, nós tendemos a ignorar o fato de que existe um enorme potencial subdesenvolvido dentro de cada um de nós. Nós fazemos vista grossa, não é? Nós ignoramos que nós temos esse poder dentro de nós. Um grande reservatório de talento e habilidade. É o que tem dentro de nós. É o que tem dentro de mim. É o que tem dentro de você. Porque, veja bem, lembra que eu falei um pouquinho aí atrás que nós operamos em 3 planos da mente? Não é? Nós temos aí a mente, o plano espiritual, o plano mental e o plano físico. Nós temos 3 linhas de mente aí, não é? E o subconsciente, ele é ilimitado. Ele sabe de tudo. Ele está conectado com a grande fonte, né? Com a fonte criadora que criou a mim, criou você, criou esse ambiente, criou essa casa, criou essa sala, criou essa câmera, criou esse microfone, criou eu todinha, na menor partícula à maior partícula, né? Então o subconsciente, ele está conectado à grande fonte. Agora, imagine você usar esse poder a seu favor. Imagina você unir mente pensante com a mente subconsciente programada. Imagina você desconstruir as velhas ideias e construir uma nova ideia no lugar. Imagina o resultado. A sua vida se transforma. Agora, o que eu estou incentivando aqui você é você entender que se você tem muita dúvida, muito medo, vamos trabalhar isso. Se você tem muita crença ativa, vamos trabalhar isso. Se você está vibrando lá embaixo, né,
com muita culpa, muita vergonha, muito ressentimento, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar com a energia pura, não é? E desconstruir essas ideias e colocar novas ideias no lugar, porque eu penso que é aqui o grande X da questão. É aqui que está o grande X da questão. E se você está aqui nesse momento, é porque você tem toda a condição de alcançar a mudança que tanto deseja. Você tem essa condição. Se não tivesse aqui, você não estava. Eu tenho certeza. Se você não tivesse desejando tanto e não tivesse condições, aqui você não estava. Então, eu quero terminar essa aula convidando você a desenhar o seu homem palito e a começar a observar quais são os pensamentos repetitivos nessa área que você nutre. Começa pensando nisso. Ponha os pensamentos. Eu penso isso, eu penso isso, eu penso isso nessa área. Concentra nessa área. Então, a sua atividade para a gente poder terminar essa aula de hoje é pensar. É começar a pensar. E diante dos pensamentos, reflita, né? Se questiona. É isso mesmo que eu penso? Né? Tipo assim, você pensa, você acredita que é normal tomar remédio. Se pergunta, é isso mesmo? É normal mesmo tomar remédio? Todo mundo toma remédio? Então, começa a se fazer perguntas diante das crenças que você identificar aí, não é? Outra ideia. Suponhamos que você diga, homens traem. Põe no papel, será mesmo que todo homem trai? Começa essa autoinvestigação. Se a sua questão é com a área da finança, né? Din-din aqui, ó, o money, né? Põe aí. É normal dever, se você tem essa crença, né? É normal dever. É isso mesmo? Será que é isso mesmo que você acredita? Que é normal mesmo dever? Avalia a questão, né? Comece a pensar duas vezes se é isso mesmo que é verdade. Se a verdade é essa de verdade, de fato, né? Então começa já a ativar o seu pensamento, porque a gente começa a construir aí uma nova crença, uma nova ideia, um novo conceito em cima disso. Eu espero que você esteja compreendendo o tanto que isso é poderoso. Eu espero que você esteja pensando, nossa, nem sabia que era desse modo. E entenda que o caminho é repetitivo. Só que agora é o contrário. Se você nutriu isso por tanto tempo, inverta a posição. Porque se você construiu o que não quer, imagina você concentrar de verdade, numa ideia fixa no que você quer. Imagina. Se você cultivou o que cultivou aí em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos, imagina pelos próximos 2 anos, 1 ano, 2 anos, 6 anos, 7 anos, fazer o contrário. Imagina o resultado. Vai ser muito maior, não é? Vai ser assim, completamente diferente. Porque quando a gente começa a movimentar do outro lado, na reprogramação, é muito veloz, né? A reprogramação é muito veloz. Então comece a pensar 2 vezes. Pensar 3 vezes. Aqui que está o grande X da questão. Até porque a causa está na mente. A causa está no pensamento. E o efeito está na vida. O efeito é o resultado. Então, está tudo na sua mão. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo, né? Porque eu, Morgana, estou amando. Eu estou me deliciando por compartilhar tudo isso aqui com você. Agora, se chegou até aqui agora e falou o seguinte, Morgana, entendeu, tô entendendo. Nunca ouvi falar sobre isso, tô ouvindo aqui agora, tô gostando. Mas eu sinto que sozinho não vai. Sozinho tá... tem uns trem aí que... igual você falou, né? Sozinho é complicado. Sozinho tá pesado, né? O nosso curso trata disso tudo, né? Os alunos sabem. Fase 1, 2, 3, 4, 5. Todas as fases são construídas para você caminhar. Para você avançar fase a fase. Então não tem questão, não tem desculpa, né? Porque quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa, não é? E quem quer, vai ter o subconsciente para jogar a seu favor, né? Então você tem que aprender a tomar decisões. Faz sentido para você? Para mim, Morgana, faz muito sentido compartilhar tudo isso, né? Faz muito, mas faz muito sentido. Essa que é a verdade. E agora que nós chegamos nesse ponto da aula, que você tá pensando o seguinte,
eu preciso de ajuda, sozinho não vai, eu tô há muito tempo sozinho, porque talvez ao assistir essa aula toda, você tenha concluído que tá andando sozinho há muito tempo, como foi a minha conclusão algum tempo atrás. Eu cheguei à conclusão de que sozinha não dava, né? Eu pensei, eu não sei o suficiente, eu não sei os passos certos, né? E eu estava cansada de bater cabeça. Então, se você tá chegando aqui agora e falando o seguinte, Morgana, tô desse jeito, sozinho eu não quero mais, eu quero acompanhado, né? Eu quero do jeito certo, eu quero aprender a estratégia, a estrutura do modo certo, né? Como é que eu faço? É exatamente sobre isso que eu quero falar aqui e agora, nesse minuto, com você. O nosso curso do subconsciente está aqui, ó, com as inscrições abertas. E ele foi desenhado, organizado numa trilha lógica, seguindo um método, que é o método chave mestra. Para quem não sabe, uma chave mestra, ela abre não uma porta, mas ela abre todas as portas, mas de dentro para fora. Então a estrutura do método é organizada para você trabalhar a sua mente, os seus pensamentos e as suas emoções. É organizado para você entender os seus centros de poder, entender os seus sentimentos e fazer o seu corpo jogar a seu favor. A jornada do subconsciente é organizada de modo simples e muito prático. Ou seja, você vai ver, vai assistir e vai fazer no dia a dia, na sua rotina, os exercícios propostos lá dentro. Não tem como você não avançar. E mesmo que tenha dúvidas, nós temos N áreas lá dentro do curso para você mandar sua dúvida. E de vez em quando eu mando mensagem, né, no e-mail ou no WhatsApp perguntando, e aí, tem alguma dúvida? Para que assim você possa avançar do jeito certo. Eu espero que você entenda que os links para você ter acesso ao curso estão aqui embaixo, né? Sempre abertos como subconsciente, sempre disponível, né? No passado, no presente e no futuro para você adquirir a sua jornada. Então, os links estão aqui embaixo ou no chat. Você escolhe aonde você quer acessar. Você pode ainda escolher qual é o plano que mais combina com você. Tudo isso de um jeito simples e de um jeito fácil à sua disposição. Eu quero dizer que isso tudo é muito profundo, né? É muito profundo, é muito detalhado e eu quero convidar você a de verdade se envolver com esse assunto, se envolver com a sua vida, né? E de modo consciente falar, tava andando numa trilha X, mas agora eu quero mudar para uma trilha Y, né? E começar a trilhar uma nova caminhada a partir da reprogramação mental. E eu termino dizendo que uma eficiente reprogramação só funciona quando você fala, Morgana, essa área não tá boa. Então, ou seja, a reprogramação é para você que já identificou que tem algo a melhorar. Se tá tudo bom, não tem por que mexer. Tá bom, mantém. Mas se tem algo a melhorar, a reprogramação, ela é para você. Dito isso, eu quero terminar falando que eu amei, né? Eu amei compartilhar essa aula. Desejo que você entre em movimentos e faça sentido com a sua mente consciente, tomando sérias decisões sobre a sua vida. Porque o poder está dentro de você. Você tem que aprender a ativar e a fazer ele jogar a seu favor, alinhado com a sua mente consciente e subconsciente. Dito isso, eu deixo o meu beijo carinhoso e respeitoso, dizendo que eu amei, né? Eu amei compartilhar esse assunto. Quero convidar você a se inscrever no canal, a ativar a notificação se não se inscreveu ainda. Clique em curtir, compartilhe essa aula com os amigos, com os colegas, com os conhecidos. E eu digo que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui, neste mesmo canal, neste mesmo horário, para trabalhar mais um tema sobre a mente. E ó, lembra, tá? Lembra que você não caminha mais sozinho. Não. Você tem do lado de cá uma amiga. Mas mais que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade e do subconsciente.
incentivando, provocando você a construir de modo consciente o seu novo eu e a sua nova e atualizada programação. A gente se vê então dentro do curso fechado, para quem não é aluno ainda, e na próxima aula. Até lá! Eu não sei você, mas eu já fiz 70 aulas antes dessa. É muita coisa, né? Mais de 70 semanas, mais de um ano gravando, é muita coisa. Aprender umas coisinhas aí entre uma aula e outra, hein? Esse aqui é um bastidor, mas vou te falar que tem algumas pessoas entre vocês que estão vendo, ouvindo, mas não sai do lugar. Ei! Sintoniza, hein? O conteúdo detalhado, esmiuçado, aprofundado, tá lá dentro do curso. Se eu fosse você, eu ia dar uma espiadinha lá. Eu ia comprar meu acesso. Eu ia começar a estudar o negócio ali, ó, passinho atrás do outro. E sair do lugar. Então, ó, se liga, se liga.